São 18 horas, nós vamos dar início à nossa live, pedindo primeiro a proteção de Deus neste momento, dos espíritos amigos, nossos mentores, para que possamos ter uma boa reflexão, uma boa conversa e trazermos, se possível, de útil a respeito do assunto de hoje. Que assim seja. Então, boa tarde àqueles que nos ouvem. Hoje o nosso tema foi um pedido da nossa amiga Andréia, e o tema é nossos ancestrais e os vínculos que nos ligam a eles. Então, a Andréia nos trouxe esse desafio e nós resolvemos atender com muito carinho, até pela importância desta temática, sob a ótica, claro, da doutrina espírita. Nós vamos começar, então, trazendo para vocês alguns conceitos que o Espiritismo nos revela a este respeito. Vou passar para o Iraci e ele vai começar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Que a espiritualidade esteja conosco, nos assistindo nesse momento. Toda aquela criatura que crê na sobrevivência da alma ou do espírito após a morte do corpo físico, por certo, acredita que temos uma vida no plano espiritual. Quando encarnados neste mundo tangível em que vivemos, estamos aqui, habitando a este corpo físico, no mundo físico, né? No mundo da matéria. Mas, se existe o mundo da matéria ao qual estamos vivendo e existe um mundo espiritual, existe um Deus. E Deus, então, é a fonte desses mundos, a fonte que existe no universo. A inteligência suprema, né, como diz o Espiritismo, é a causa primária de todas as coisas, de onde tudo provém. É um ser soberanamente justo e bom, criou um universo todo para que nós evoluíssemos neste universo. E diz a doutrina espírita que o propósito da encarnação, ou da reencarnação, ou seja, aqui a existência na carne, é a evolução do espírito, o progresso do espírito, o progresso moral do espírito, intelectual, até que alcance a perfeição. E que fique em condições, então, de fazer a sua parte na obra da criação. E se existe um mundo material, pelo qual estamos vivendo quando encarnados, e um mundo espiritual, imaterial, né? Existe também a comunicação entre esses dois mundos. E se por horas estamos aqui vivendo na matéria, por horas estamos vivendo no plano espiritual. E, portanto, tanto aqui neste mundo material, quanto no mundo espiritual, estamos trabalhando e evoluindo. Por isso que o Espiritismo entende que nós evoluímos em dois mundos. E nesse processo evolutivo, encontramos os nossos amigos, os nossos parentes desta vida e de outras vidas, né? Seja no plano espiritual ou aqui no plano material. E com eles vivemos e evoluímos, né? E é por isso, né, Janete, que continuamos seguindo adiante, constituindo as nossas famílias, os nossos grupos espirituais. Pegando um gancho do que o Iraci nos trouxe, o nosso primeiro elo de ligação é Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, esse elo nos faz com que todos sejamos parte de uma grande família. Somos irmãos, como Jesus nos disse. Mas parece que nós ainda não aprendemos o exercício dessa irmandade, dessa fraternidade, em toda a sua extensão. Então, nós reencarnamos, nós passamos pelos processos de reencarnação justamente para aprendermos a ser irmãos, para aprendermos que nós somos essa grande família.
quando nós estamos na erraticidade, que nada mais é que o período entre uma encarnação e outra, nós passamos a programação das próximas existências. Às vezes nós temos a liberdade de participar dessa programação, outras vezes ela nos é imposta de acordo com o nosso nível de adiantamento. Então, nós estamos num período intermediário, na espiritualidade, mas aguardando um certeiro reencarno, ou seja, nós ainda precisamos reencarnar. Então, sempre há um processo de programação, seja um processo do qual nós participamos ou que nos é imposto, mas essa programação é feita por espíritos que têm essa incumbência, que têm essa capacidade de analisar aquilo que nós precisamos. E nisso, meus irmãos, nessa programação, entra também a definição do grupo familiar que vai nos acolher. Ou seja, eu, Janete, não nasci lá no Ceival, interior de Bagé, na família dos Azambuja, dos Correia, ao acaso. O Iraci não nasceu lá na Canga, em Fontoura, nos Oliveiras, ao acaso. Nós estávamos com uma programação específica para renascermos nessas famílias, e cada um de nós, ninguém cai ao acaso numa determinada família, ou seja, há uma programação em comum que obedece a alguns laços. Primeiramente, nós temos os laços corporais, são vínculos biológicos, ou seja, nós precisamos de um organismo humano que nos receba. Nós precisamos de dois seres que nos gerem, que nos propiciem o renascimento. Então, esse é um laço corporal, com aqueles que são os nossos progenitores. É um laço indispensável para nós renascermos aqui na Terra. Mas, a par disso, nós temos os laços espirituais. E aí a coisa é mais ampla. Quem é a minha família espiritual? Quem é minha mãe, como disse Jesus? Qual é minha família? Aqueles somente que eu tenho mais afinidade? Porque quando nós pensamos em família espiritual, né, assim, geralmente nós pensamos, é aquele que eu gosto mais, é aquele que me entende, é aquele com o qual não me desacerto nunca. Mas eu aconselho a este respeito, por exemplo, a leitura da parte final da obra Nas Voragens do Pecado, lá da nossa Ivone Pereira, que ela traz uma parte bem importante, bem peculiar sobre a família espiritual, em que nos demonstra, por exemplo, que o personagem que se chamava, naquela obra, Luiz de Nardoni, ele, na verdade, ele comete o assassínio aqui em terra de toda a sua família espiritual. Ou seja, aqueles que ele mata, que ele aniquila, aqui enquanto encarnado, ele descobre somente 10 anos depois do seu desencarne que se tratava justamente da sua família espiritual, daqueles que se comprometeram em conviver com ele de alguma forma, embora não muito restrita, mas para ajudá-lo a evoluir. Mas ele escolheu um caminho equivocado. E quando ele os reencontra 10 anos após o desencarne, ele é perdoado. Porque eles dizem a ele simplesmente, nós estávamos te esperando, nós esperamos muito por este momento, ou seja, o momento em que ele se arrepende, em que ele escolhe um novo caminho, então ele está pronto, finalmente, para ser acolhido pela família espiritual. Então, às vezes, nós pensamos, a família espiritual é o meu irmão mais querido, é aquela tia que é melhor para mim do que a minha mãe, mas muitas vezes a nossa família espiritual, aquela com a qual nós temos um vínculo maior, é justamente o familiar que me desafia. Então, vejam bem, não há regra. É claro que pode ser aquele que eu tenho afinidade, aquele que é gostoso estar perto, aquele amigo que eu até não vejo muito, mas que é um familiar espiritual, porque temos um vínculo mais longínquo. E não esqueçamos também
que se não há um vínculo espiritual e nós nos reencontramos agora na família, agora sim, esse vínculo espiritual. Começar, a partir de agora, uma relação mais produtiva. Porque, afinal de contas, como nos diz a doutrina espírita, a reencarnação fortalece os laços de família. Ao passo que, se tivéssemos uma existência só, nós romperíamos os nossos laços. Então, quando nós reencarnamos numa determinada família, se ela não traz aquele vínculo anterior, nós podemos e devemos construir, sim. Porque os laços de família, quando nós aprendemos a nos respeitar, quando nós aprendemos a nos amar, eles não sofrem destruição alguma durante as reencarnações, eles vão se fortalecendo, nós vamos nos aproximando. Além disso, conforme nos diz o Evangelho, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição. Eu trago aqui a lembrança de nosso lar, em que o espírito Laura adquire o direito de ter lá a sua residência, de formar um lar e acolher nele todos aqueles que fazem parte da sua família espiritual. Então, um a um, eles vão se aproximando, alguns reencarnam, outros ficam, outros desencarnam, e ela tem, pelo seu nível de evolução já, pelo trabalho desenvolvido naquele lugar, ela tem o direito de permanecer por algum tempo junto com esses familiares na residência que ela constrói lá naquele espaço em nosso lar. Então, veja a importância de nós fortalecermos os nossos vínculos. Ora estamos aqui encarnados, ora desencarnados, mas quando aprendemos a nos respeitar, a todos como irmãos, nós adquirimos esse direito à convivência fraterna, até mesmo lá no âmbito da espiritualidade. Então, meus irmãos, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, todos nós somos espíritos independentes. E os nossos parentes podem ser espíritos simpáticos ou não, espíritos que têm débitos entre si ou não, espíritos que são do mesmo grupo espiritual ou não. Então, nós formamos assim a nossa parentela, né? A parentela corporal, que é essa parentela que a gente está aqui vivendo nesse momento, no plano físico, que nos une pelos laços de sangue, né? Que são laços muito fortes. Como se diz, o sangue puxa às vezes, né? Mas o pai e a mãe produzem um corpo. O corpo procede do pai e da mãe, mas o espírito não procede. Então, os laços, digamos, de família, de sangue, laços corporais, esses provêm da nossa genética, né? Da transmissão das informações do pai e da mãe para o filho que vem ao mundo. Já os laços espirituais, eles vão mais além. Não necessariamente precisa ser o laço de sangue, mas aquelas pessoas afins que agregam a nossa vida. Podemos ter os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos filhos adotivos, né, que são os nossos filhos do coração, filhos espirituais, e são em igualdade de condições com aqueles que são dos laços físicos, dos laços corporais. Porque os verdadeiros laços que nos unem como pessoas humanas, como espíritos em evolução, são os laços corporais, os laços espirituais, né? Esses laços que nos fortalecem, onde há comprometimento mútuo de evolução em conjunto, que visam, digamos, o progresso espiritual do espírito, né? Um mundo melhor, um mundo evoluído, de crescer juntos, como espírito, como sociedade, e como esses grupos espirituais formados no espaço de que a Janete falou.
vezes, a união corporal, né, ela não é tão forte, ela romper facilmente. O que é uma reunião material, corporal? Aquela situação em que as pessoas se unem pelos interesses materiais, pela riqueza, né? Relações conjugais buscando o dinheiro, né? As condições materiais da vida, né? São relações que, se não tiver o devido cuidado, podem se romper. Então é preciso manter muito esforço. Já naquelas relações de afins mesmo, que existe esse comprometimento na família, né, de trabalhar juntos para a evolução mútua, ou de todos aqueles componentes que ali vivem, essas sim são relações duráveis, né, e que transcendem as existências. E, tanto aqui quanto no plano espiritual, se mantém trabalhando juntos, em conjuntos, para o progresso e o bem comum. Então, nós somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência corporal neste momento. E como espíritos, nós sofremos a intervenção constante de outros espíritos nas nossas existências. Os espíritos, quando estão na espiritualidade e se aproximam de nós aqui encarnados, eles conseguem muitas penetrarem em nossos pensamentos. Eles veem tudo aquilo que nós estamos fazendo, eles estão constantemente nos rodeando, mas cada um deles vê aquilo que lhe interessa, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que entra na sua vibração, e não se ocupam daquilo que lhes é indiferente. Muitas vezes, meus irmãos, é permitido que os espíritos se aproximem de nós e nos observem. É claro que há situações em que eles se afastam, há situações em que eles não conseguem participar da nossa realidade, mas às vezes é permitido como prova para eles, como prova para nós, ou seja, é permitido que aquele espírito se aproxime e nos traga uma interferência nos nossos pensamentos para testar a nossa fé, ou para testar aquele espírito, a sua capacidade de modificação. Eles também podem se aproximar de nós como instrumento de educação. Desculpe. Tanto para eles quanto para nós. Ou seja, o espírito se aproxima para observar o que eu estou fazendo de bom e aprender com aquilo. O espírito se aproxima para me intuir a um caminho melhor, para que eu aprenda a ser melhor. O espírito se aproxima para a alegria de nossas almas, por exemplo, por afinidade. É permitido a visita de uma mãe que já desencarnou, de uma avó, de um familiar, de um amigo, para que aquelas almas, ao sentirem as suas presenças, se aproximarem, mesmo que não se vejam, se alegrem por alguns momentos. Então, inúmeras vezes é permitido que os espíritos se aproximem, que participem da vida mais íntima da nossa rotina, para a prova, para aprendizado ou simplesmente para a alegria. Mas é preciso vigiar para que eles não se aproximem para nos prejudicar, porque também é possível, se os nossos pensamentos forem negativos, se as nossas atitudes não forem boas, nós podemos abrir brecha para que eles se aproximem com o intuito de obsessão e podem aí então nos prejudicar. Muitas vezes, nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 456, 457, eles conhecem aquilo que nós desejamos, ou seja, eles conseguem ouvir os nossos pensamentos e conseguem se ocultar de nós. Nem atos ou pensamentos, então, meus irmãos, podem ser dissimulados perante a espiritualidade. Tudo aquilo que nós pensamos, que nós praticamos, pode e geralmente está sendo assistido por algum espírito. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós desejamos. Nós somos pouco mais de 7 bilhões de encarnados aqui na Terra,
e cerca de 50 bilhões de desencarnados nos rodeando. Cuidemos, então, com o que o nosso pensamento produz. Que tipo de vibração eu estou produzindo com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes? O que é que eu estou atraindo ao meu redor? Que tipo de espírito eu estou atraindo com a minha maneira de pensar? O que é que eu atraio para dentro do meu lar? E vejam bem, mais um alerta, meus irmãos, antes de passar para o Iraci. Muitas vezes nós confundimos espíritos com santos. Nós pensamos que o familiar desencarna e que ele tem, então, que a partir de agora nos assistir. Que ele se transforma num ser dotado de todas as condições e costumamos dizer, fulano agora está em paz e está cuidando de nós. Será? Nem sempre o espírito tem condições sequer de cuidar de si mesmo, muito menos dos familiares. Não coloquemos este peso nos nossos antepassados, naqueles que foram antes de nós, que retornaram antes de nós para a espiritualidade. Oremos e respeitemos o momento de cada um, para que não estejamos atraindo para perto de nós, para dentro da nossa casa, um espírito que está ainda perturbado, um espírito nos prejudicar. E dando continuidade, então, a essa influência dos espíritos nos nossos pensamentos, conforme a Janete colocou, nem todos os nossos familiares de vidas recentes, né, seja desta vida, de encarnações recentes, estão em condições de nos visitar. Isso é bom que fique bem claro. Mas isso vai depender da condição em que ele se encontra lá na espiritualidade e da nossa condição também de recebê-los. Porque de fato é que tem gente que tem medo de espírito, né? Tem medo de... trata por fantasma. Às vezes tem um pai ou uma mãe maravilhoso, uma pessoa, a coisa mais querida não pode existir. Essa pessoa desencarna ou morre, para aqueles que não são espíritas, né? E as pessoas ficam morrendo de medo que o pai, que acabou de morrer, ou a mãe, apareça para ela dentro de casa. Então é a falta de compreensão justamente da vida espiritual. Quem é bom aqui na vida encarnado, vai ser bom desencarnado. Quem ainda tem muitos defeitos aqui na vida como encarnado, vai ter defeitos ainda a trabalhar na vida espiritual, como desencarnado, né? Isso é bom a gente manter. Mas, de maneira geral, os espíritos, sim, influenciam os nossos pensamentos muito mais do que nós imaginamos. Diz o Livro dos Espíritos que, frequentemente, são eles que conduzem e nos dirigem, né? Podemos distinguir, sim, essas influências ou pensamentos sugeridos, observando a natureza desses pensamentos. Tipo aquela intuição, faça isso ou não faça. Ah, siga por aqui, siga por ali. Ah, eu devia ter feito isso. Se fosse você, fazia isso. Aquela conversa interior. Prestemos atenção. Quando parece que estamos falando conosco mesmo, mas uma voz está dizendo para nós fazer ou não fazer algo. Se for um bom conselho, um conselho para a paz, um conselho para a união, para o perdão, para a compreensão, né? Algo de bom que some, que seja amoroso, é do irmão mais evoluído que nós. Agora, se for aquele pensamento, aquela intuição, aquele, né, comunicado ali no ouvido, que é para fazer algo ruim, tipo vingança de alguém, fazer maldade para alguém, por certo, não é de um irmão superior, né? É de alguém que está querendo o nosso mal, né? Esse obsessor de que a Janete falou. Portanto, então, será preciso distinguir a natureza dessas comunicações que a gente pode receber, sim, intuitivamente, qualquer um de nós. É claro que os médios, aquelas pessoas que têm a mediunidade desenvolvida, têm mais facilidade dessa percepção, mas, de maneira geral, todos nós podemos perceber alguma espécie de influenciação através dessas intuições ou dessas vozes, supostas vozes interiores, né? Que às vezes a gente pensa que é do nosso próprio pensamento, mas não passa uma influenciação. Por isso que tem que seguir lá, conforme a Janete já falou, o vigiai e orai, que está lá no Evangelho de Jesus. Então, outra coisa que é importante, aceitarmos a passagem
dos nossos familiares para o mundo espiritual. Às vezes não aceitamos essa passagem e ficamos com um luto eterno que não passa nunca. Anos e anos querendo aquele familiar de volta, junto conosco, no nosso lar, na nossa casa. Estamos chamando esse espírito, estamos prendendo ele para que ele não se liberte. E quem sabe já não era a hora dele ter reencarnado? Ou quem sabe não estamos lamentando alguém que já reencarnou próximo a nós, ou quem sabe do outro lado do mundo, para seguir o seu processo reencarnatório? Então é preciso a gente compreender os desígnios da vida, que a morte é do corpo físico, o espírito permanece, né? E o espírito continua evoluindo, ou no plano espiritual, ou numa nova existência, conforme nos ensina a doutrina espírita. Aceitemos os desígnios de Deus, cuidemos, é claro, da nossa saúde, da saúde dos nossos parentes, né, para que possamos viver até o último minuto que Deus nos concedeu em cada reencarnação, com dedicação, com saúde, em paz e harmonia, e com o objetivo positivo de crescer individual e coletivamente. E pensemos nos desencarnados com afeto, não chorando todos os anos a morte, o desencarno. Choremos, curemos o nosso luto e a vida segue. E depois, meus irmãos, alegria por aqueles momentos que nós compartilhamos enquanto estivemos juntos. Mas libertemos para que o espírito viva uma nova experiência, para que não fiquemos com as nossas energias negativas chamando o tempo todo ou até mesmo fazendo sofrer. Porque o afeto, meus irmãos, o afeto é eterno, esse não se apaga. E falando em afeto, alguns espíritos podem ter afeição preferencial por certas pessoas? É claro que sim. Os bons simpatizam com as pessoas de bem, com aquelas suscetíveis de se melhorarem. Os inferiores com as pessoas que vivem nos vícios ou propensos a se tornarem viciosos. Então, meus irmãos, às vezes a gente até vê as pessoas dizendo, eu gostaria de me comunicar com tal espírito. E tem espíritos que a gente sabe assim que todo mundo traz mensagem. Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Mas será que eu tenho condições de me comunicar com um espírito desse? Será que eu vibro tão positivamente que eu sou capaz? Então, muito cuidado assim com aquilo que nós desejamos. E é claro que todos somos espíritos, somos iguais, mas mudemos as nossas atitudes. Se nós queremos receber boas mensagens, boas intuições da espiritualidade, vibremos no bem. Mudemos as nossas atitudes, porque não basta pedir. Ser aquele pedinte, o espírito tal me ajude, me traga tal coisa. Não, façamos a nossa parte. Peçamos ajuda sim, mas é preciso trabalhar. Um beijo ali para quem está colocando oi, Andril, a Beth, a Adri, compadre 10 que eu vi compartilhar ali, pessoal que está ali assistindo, a André que está ali, o Hugo com certeza. Então assim, gente, é preciso trabalhar, é preciso fazer a nossa parte, espírito de luz, mesmo que seja do vô, do pai, da mãe, do antepassado, se ele é um espírito mais evoluído, ele não vai fazer para nós. Ele não vai fazer a nossa parte. Ele vai desejar o nosso bem, sim, mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Porque senão ele vai nos transformar num espírito preguiçoso que fica esperando que aqueles que o amam façam a sua parte. Então, o Livro dos Espíritos nos diz, na questão 484, que a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral. Nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, vejam a diferença, nem sempre faz por afeição, pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Então, muito bem. Oi, Vini, boa noite. Apego é diferente de admiração. Quando nós admiramos, nós respeitamos a individualidade. Apego é diferente de amorosidade. Porque quando nós amamos, nós respeitamos a liberdade. O apego tem a ver com sensualidade, com egoísmo, com dominação, com status,
com prestação de favores, com fraqueza daquele que se apega, com carência. Então, o apego é aquele peso, né? Eu amo meu familiar, mas eu quero ele só para mim. Eu quero ele do meu lado, eu quero ele me cuidando, eu quero cuidar dele. Eu quero ele debaixo dos meus olhos. Esse é o apego. Eu não quero ele longe. Eu não quero que ele cumpra os seus projetos. Eu quero que ele faça aquilo que me deixa feliz. Eu quero que ele me dê os seus ensinamentos o tempo todo. Ou seja, eu não amo. Eu sugo. Eu sou um vampiro espiritual, um vampiro energético. Quantas vezes nós somos vampiros dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, daquele familiar que parece tão forte que sempre tem uma resposta para tudo, para as nossas dores, para os nossos problemas, para as nossas desilusões. Mas ele é um ser humano. Ele também tem seus problemas. Todos nós temos problemas. Então, muito cuidado quando nós visualizamos um determinado familiar como o ser mais forte do mundo. Como aquele que acolhe a todos, como aquele que resolve tudo, como aquele que escuta todas as lágrimas, todos os lamentos. Todos nós temos dificuldades. E cada um, por mais que receba ajuda carinhosa, e essa ajuda é bem-vinda, ajuda fraterna, ajuda equilibrada, ela é bem-vinda sim, mas dentro de determinados limites, desde que nós façamos a nossa parte, porque os nossos familiares não são nossos escravos. É preciso que haja essa distinção. Então, desejar o bem, fazer o bem, receber o bem, sem prender, sem apego. E o desapego também inclui, já te dá a palavra assim, quase saiu, né? O desapego também inclui deixar ir. Às vezes, o desapego precisa deixar retornar para a espiritualidade, porque só Deus sabe o momento de cada um. Pode falar, Iraci. E esse apego que a Janete está falando, né, esse medo de deixar ir, na verdade é um medo de ficar sozinho. É o medo da solidão. É o medo da morte, né? É o medo de não ter, digamos, a quem se dirigir numa situação de desespero, de aflição. Mas todos nós, assim como temos as nossas companhias materiais, os nossos familiares, os nossos amigos, aquelas pessoas com quem a gente convive e troca opiniões, realiza trabalhos em conjunto, né? Aqui no plano material, nós também temos as nossas companhias espirituais, que são os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, ou espíritos familiares e simpáticos que estão sempre conosco. Portanto, não precisamos ter medo de ficar sozinho. Nós sempre temos alguém ao nosso lado. A providência divina não nos abandona, nunca nos deixa só. Diz o Livro dos Espíritos, ali a partir da questão 489, que há espíritos que se ligam a certas pessoas para protegê-lo. O irmão espiritual, o que chamamos de espírito bom ou bom gênio. O que chamamos de anjo de guarda é o nosso espírito protetor, pertencente a uma ordem mais elevada que nossa. Se alguém que vai nos cuidar tem que ter um pouquinho mais de experiência que a gente, é natural, né? O pai e a mãe não têm um pouco mais de experiência no filho, do que o filho, principalmente nesta existência, tem que saber um pouquinho mais, tem que saber educar e indicar o bom caminho. Então, temos também esse espírito protetor que trabalha conosco. E a missão desse espírito protetor, então, é como a relação de um pai ou de uma mãe, que conduz o seu protegido pelo bom caminho, ajuda-os com seus conselhos, consola nas aflições e encoraja nas provas da vida. Então, os espíritos protetores, né, são, na verdade, os nossos irmãos espirituais um pouco mais evoluídos que nós, que assumiram esse compromisso na espiritualidade de estar conosco, nos vigiando, nos auxiliando, dando os seus conselhos, e conforme a Janete falou antes, também respeitando o nosso livre-arbítrio. É claro, quando eles nos desejam ou nos passam um bom conselho através da intuição, né, e a gente não segue,
eles podem ficar tristes com isso, né? Assim como um pai fica triste quando dá um bom conselho para o filho e o filho segue por outro caminho, né? Mas, por certo, também ficam felizes quando percebem que o seu tutelado, né, aqueles com os quais eles se comprometeram nessa existência, está evoluindo, seguindo pelo caminho do bem. Uma missão cumprida, né? Então temos, sim, os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, aqueles familiares, espíritos familiares afins, né? De tantas e tantas existências que nós encontramos na espiritualidade. E quando desencarnados, né? Se tivermos a devida evolução, né, também poderemos, enquanto desencarnados, né, ser espíritos protetores de alguém que esteja encarnado. Né? Isso é possível, por que não? Se tem alguém do lado de lá sendo o espírito protetor nesse momento, no futuro também, quando desencarnados, poderemos também ser espírito protetor de um outro espírito, né, que esteja encarnado em processo evolutivo na carne. Né? Porque a gente sabe que a vida na carne ela não é fácil, né? É bem mais pesada, né, do que a vida espiritual, onde o espírito está mais livre, né, para evoluir. E a carne, ela de certa forma limita, né, a gente fica limitado aos movimentos, aos pensamentos, à nossa capacidade cerebral e assim por diante. Então, meus irmãos, constantemente os espíritos nos aconselham. Mas esse conselho, ele não vem de uma forma direta. Nós raramente vamos ouvir a voz do Espírito nos dizendo, faz tal coisa, não toma tal caminho. Esse conselho é soprado no ouvido de um outro conhecido, de um outro familiar, que vem, nos aconselha, nos dá uma ideia. É soprado por meio de uma mensagem que nós ouvimos aparentemente ao acaso. É preciso, então, abrir os nossos ouvidos, rezar, pedir e estar apto a ouvir a mensagem, abrir o nosso coração, e assim nós receberemos em todos os sinais, até mesmo da natureza, as respostas que nós precisamos, e muitas vezes essa resposta vem de um antepassado que está ao nosso lado em espírito, nos trazendo a solução, sim, para os nossos problemas. Nós temos que ser merecedores, porque os espíritos nos influenciam, mas jamais agirão fora das leis da natureza. E jamais desrespeitarão o nosso livre-arbítrio, a não ser que seja um espírito que quer nos prejudicar, que queira nos forçar. Então, tudo que acontece, acontece com a permissão de Deus. Se houver demora ou surgirem obstáculos, é porque assim Deus o quis, ou seja, em decorrência da lei de causa e efeito, para o nosso próprio bem, porque nós nem sempre sabemos o que é bom para nós em determinado momento. Se estamos desequilibrados, não estamos em plenas condições de decidir. Às vezes é preciso até mesmo nos machucarmos um pouquinho com o erro, com o sofrimento, para aprendermos, para voltarmos, para retornarmos ao caminho do bem, ao caminho da felicidade. Então, nós sofremos, sim, a influência dos espíritos, nós sofremos constantemente a influência dos nossos antepassados. Quem são os antepassados? São os espíritos que já foram nossos familiares nesta vida ou em outra. Muitos dos antepassados já estão reencarnados como nossos descendentes, como nossos irmãos, como nossos bons amigos, como nossos colegas de trabalho, como aquela pessoa que nós temos uma maior afinidade. Não há como prever, não há regras. Então, muitos dos antepassados estão aqui encarnados ao nosso lado. E muitos dos antepassados somos nós mesmos, que retornamos. Nós podemos, sim, sermos a reencarnação de um bisavô, de um tataravô, de um avô, de um tio. Não existem regras. Mas, raramente vamos ter a permissão de saber, de compreender, porque isso não seria prejudicial, porque ainda não estamos devidamente equilibrados. Então, nós sofremos influência dos nossos antepassados, sim, espiritualmente e materialmente também, viu, Andréia? Essa influência pode ser positiva ou negativa. Existe, por exemplo, o genitor, o pai ou a mãe que castra, que aprisiona, que liquida a autoestima dos descendentes, dos filhos, dos netos, aquele que é opressor, que é autoritário. Então, ele prejudica enquanto
está na matéria e pode prejudicar também com a sua influência espiritual. Há, em todos os tempos, os bons e os maus exemplos. A falsa honra de família, que leva os descendentes a tomar atitudes equivocadas. Mas, por outro lado, os bons exemplos em relação à ética, aquele exemplo do pai correto, trabalhador, da mãe humilde, mas que segurou as pontas ali da família trabalhando, que educou o filho, isso nos marca, sim, e muito. Então, esse vínculo da família, mesmo quando não há o vínculo espiritual aparente, é sempre muito forte. Isso nos marca, nos fica de exemplo para toda a existência. A figura dos avós, que nós, via de regra, não esquecemos, quando temos a oportunidade de conviver com alguns deles na infância. Eu tive uma avó que era matriarca, assim, uma pessoa muito forte do interior e que fez parte da nossa infância, assim, que guiava a família inteira. Um espírito com muitas imperfeições, mas também com muitas coisas boas, com muito aprendizado, principalmente no campo da honestidade. Então, são figuras que nos marcam para sempre, que influem, sim, nos nossos destinos. A figura dos avós, alguns tios muito queridos que nos servem de exemplo, aquele espírito que às vezes a gente olha, mas parece mais meu pai do que meu pai biológico, parece minha mãe. Por quê? Porque é um vínculo, uma afinidade. Quem sabe não foi um pai, uma mãe em outra existência, quem sabe o vínculo espiritual, aquela amizade, aquela admiração que nos faz tão bem durante a existência, aquela pessoa a quem nós podemos recorrer quando precisamos. Então, os nossos familiares nos marcam e nos marcam muito. Meu pai costumava nos dizer, por exemplo, em relação aos irmãos, nunca abandonem o irmão de vocês. Permaneçam sempre unidos, porque o vínculo entre irmãos é muito forte. Não é o acaso que nós nascemos do mesmo ventre. Não é o acaso que nós crescemos dentro da mesma casa, na mesma família, que nós brincamos, que nós brigamos, que nós crescemos juntos na adolescência. Há um objetivo muito grande em tudo isso. Então, nós temos, sim, que aprender a nos amar, a nos perdoar, a nos respeitar. Uma outra questão, até que André me colocou, são as coincidências de fatos, de acontecimentos no grupo familiar. Por exemplo, aconteceu lá com a minha tia, será que vai acontecer comigo também, nesta situação semelhante? Ah, o meu avô foi por este caminho e eu agora estou numa situação semelhante. Por que isso sempre acontece na minha família? Por que está acontecendo de novo? Coincidência? Muitas vezes, nós estamos no mesmo grupo, nos afinizando com situações parecidas, com situações que nós já vivenciamos juntos no passado. Por isso é que parece que tudo se repete. Ah, aconteceu com ele, está acontecendo comigo. Mas o resultado não precisa ser igual. Todos nós temos amplo campo de liberdade e de atuação. Então, não é porque aconteceu com o meu avô que vai acontecer comigo. Não é porque o meu avô foi infeliz neste campo de ação que eu vou ser. Nós temos ampla liberdade. Nós temos ampla capacidade. Então, cada um de nós vai decidir e delinear o seu destino. Então, não há esta vinculação. Ah, mas e se eu sou a reencarnação do meu avô que naquela época cometeu este erro? Pois eu reencarnei para não cometer mais. Eu reencarnei para desta vez fazer melhor. E se eu reencarnei para fazer diferente, é porque eu tenho condições de fazer diferente. Uma coisa, o antepassado pode estar ao seu lado. Aqui tem a Janete ao meu lado, hoje é minha esposa, né? Mas em outra vida ela pode ter sido minha filha, minha irmã, quem sabe minha mãe, né? Então estamos nos dois planos da vida. Os antepassados e os presentes estão ao nosso lado. Aprendamos a todo momento a conviver e a crescer mutuamente juntos.
com esse respeito, com essa dedicação, com esse carinho, né, com que os laços da família possibilitam esse nosso desenvolvimento, através do amor, da compreensão. E por mais que a gente se lembre de alguma coisa do passado, como a Janete disse, aquilo é coisa de outra vida. Nesta vida nós estamos para crescer e para evoluir e para resgatar eventuais débitos e, sobretudo, ganhar bônus para a vida seguinte, para que a próxima vida seja bem melhor do que essa, porque assim nos ensina a lei do progresso. E vivemos em sociedade, conforme falou o Andrio ali, né? Afinidade e lei de sociedade, né? Que a gente possa ter essa afinidade, não só individualmente, como com aqueles que vivem ao nosso lado, mas com a sociedade como um todo, nessa grande parentela espiritual que se chama humanidade. Então, em cada existência, nós temos uma personalidade. E nós temos que viver essa personalidade enquanto estamos encarnados. Desencarnou, aquela personalidade não existe mais. E nós temos que libertar aqueles que partiram, para que aquela personalidade dê espaço àquele espírito livre que vai, então, planejar a próxima encarnação, que pode ser para breve ou para daqui a muito tempo, não importa, não há regras. Então, esperamos ter respondido algumas questões, mas o assunto daria um longo seminário, é bem interessante, que nós possamos respeitar os nossos antepassados, sim, apesar dos seus erros. Não importa os seus erros, as suas falhas, nós temos que perdoar. Nós sempre temos que perdoar, porque ao menos nos deram a possibilidade de estarmos encarnados. Sem os antepassados, nós não estaríamos encarnados. Alguém começou esta família em algum momento. Então, se não tivermos afinidade espiritual, perdão. O perdão entre os seres de uma família. E formemos os nossos vínculos espirituais a partir de agora, então, se não existiu. Vou passar por assim, encerrar e fazer a nossa prece. Gratidão àqueles que nos assistem, né? Gratidão a Janete por essas reflexões e gratidão aos nossos antepassados, aqueles que possibilitaram a esta vida e outras tantas, né? Agradecer em especial aos nossos pais, né? Que permitiram que estivéssemos hoje aqui vivendo essa experiência na carne, né? Que Deus ilumine a todos nós, né? Jesus esteja em nossos corações e nós estejamos no coração de Jesus. E que haja paz, harmonia e respeito e crescimento mútuo entre todos nós e entre todos os nossos familiares. Obrigado. Que assim seja. Obrigada, gente. O seu Natanael, um abração também. Boa noite para todo mundo nessa noite fria, que nós possamos dormir bem, em paz, com Jesus nos nossos corações. Uma boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Beijo. Que assim seja.